A gente começa esta edição do Aratu Notícias falando sobre um incêndio que atingiu a Câmara de Vereadores de Salvador hoje. O susto foi grande. O trabalho do Legislativo Municipal vai ser transferido para outro ponto amanhã. É Lícia Fontinelli que explica para a gente. Boa noite, Lícia. Exatamente, Pablo. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Aratu Notícias. Amanhã as atividades vão ocorrer no Centro de Cultura da Câmara, né? Lembrando, viu, Pablo, que a gente está aqui desde cedo acompanhando toda a movimentação. Esse incêndio que começou por volta de 1h da tarde, né? Acabou se alastrando, atingiu ali parte do teto, parte do telhado. Mas um detalhe, agora há pouquinho a gente conseguiu flagrar, viu que esse foco de incêndio está voltando novamente. A gente já consegue, inclusive, avistar lá no telhado, né, que algumas faíscas estão surgindo, que chamou a atenção, inclusive, de pessoas que estavam passando aqui. A polícia do prédio, né, que fica responsável pela segurança, foi acionada para justamente também acionar o Corpo de Bombeiros. A gente está falando de um prédio que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, que fica aqui no Centro Histórico de Salvador e que é um dos mais antigos da cidade. Ele tem uma estrutura arquitetônica que data de 1696, né? A Defesa Civil, mais cedo, esteve aqui, acompanhou todo o trabalho que foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e chegou a interditar, viu, não só o Salão Nobre, que foi onde esse incêndio ocorreu, né, na parte do teto, do telhado, mas também o memorial e o museu que ficam na parte de baixo, ali no andar de baixo, né? A gente chegou a conversar com alguns dos vereadores que, inclusive, informaram para a gente que mais cedo houve uma força-tarefa para que todo o material ali do museu fosse retirado e não tivesse grande impacto. Pablo, volto com você. Obrigado, Lícia. Já está sendo estudado pelos vereadores transferir as sessões para o Centro de Cultura da Câmara, que também fica na Praça Municipal. Lícia Fontinelli está mostrando a chegada, o retorno do Corpo de Bombeiros na Câmara Municipal. Como você antecipou, Lícia, novo foco de incêndio? Isso, Pablo, pois a gente volta a falar sobre essa situação, porque durante toda a tarde nossa equipe permaneceu aqui acompanhando esse trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, né? Acompanhando o trabalho da Defesa Civil de Salvador. E agora, no início da tarde, a gente percebeu que esse fogo estava voltando. Inclusive, nosso cinegrafista, né, Davi Melo, chegou a fazer essas imagens, inicialmente com exclusividade, mostrando esses primeiros focos que surgiram. E aí, logo depois, a fumaça começou a surgir novamente, o fogo, então, começou a surgir novamente. As pessoas acionaram até a segurança aqui do prédio, né, que acionou, então, o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros já chegaram aqui prontamente para, mais uma vez, dar continuidade a esse trabalho de rescaldo. Lembrando que foi um trabalho já durante a tarde bem intenso, viu? Eles demoraram mais de 2 horas fazendo todo o resfriamento da área, fazendo esse rescaldo, né, como a gente costuma a falar, justamente para evitar que esses focos de incêndio voltassem, né? A gente está falando de um material que é altamente inflamável, é uma manta térmica que ela fica entre o forro e o telhado justamente para impermeabilizar o forro. Então, esse fogo, né, teria começado nessa manta térmica, um material que é bastante inflamável, depois foi se alastrando, atingiu parte também do telhado e aí a gente segue, então, acompanhando. Foi um trabalho intenso durante a tarde, a Defesa Civil esteve aqui, a área foi toda isolada, foi isolada não só aqui, essa parte aqui de baixo, que é o memorial, né, da Câmara Municipal de Salvador, mas a área também do Salão Nobre, foi o telhado do Salão Nobre que foi atingido. Então, toda essa parte, ela acabou sendo isolada, uma medida já de precaução da própria Defesa Civil, né? Eles querem que toda a área seja analisada pela Defesa Civil, né, para que liberem essa área com mais, que não tenha nenhum risco, né, nenhum perigo, para que as pessoas voltem novamente a utilizarem o local, a circularem aqui nesse local. Viu, Pablo? Volto aí com você, então. Obrigado, Lícia. Parabéns pelo trabalho importante de Lícia Fontinelli e Davi Melo, porque com as imagens os bombeiros foram acionados rapidamente. O quartel do Corpo de Bombeiros fica a menos de 500 metros. Então, a partir das imagens que Lícia mostrou, a menos de 10 minutos, isso mobilizou uma equipe dos bombeiros para fazer um rescaldo completo. Parabéns, Lícia e Davi Melo.